Tá? Ok. Bom, de novo, então, boa noite. Tudo bem? Bom, de novo, boa noite a todos, então. Como eu estava falando aqui mais cedo, para mim está sendo novidade também fazer palestra dessa maneira. Está sendo a primeira vez, né, que eu estou fazendo palestra via internet. Então, como eu sempre falo, mas eu vou falar hoje de novo, já peço desculpas aí por qualquer falha que eu possa apresentar, por qualquer problema mesmo de internet que possa acontecer. Espero que não aconteça, que não ocorra. E aí peço a paciência de vocês e, de novo, agradeço a acolhida, a simpatia da Casa Espírita de vocês de estar me dando essa oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco dos estudos, estar fazendo um trabalho útil no bem, na doutrina espírita, né? Eu sou grato a vocês por isso. E o título do nosso estudo de hoje, o título 19 do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, é justamente esse, né? É Jesus e ingratidão, não é bem gratidão, é ingratidão, né? Onde a Joana vai tecer uma série de comentários em cima da personalidade de Jesus e dessa situação da ingratidão e de como isso aflige o homem nos dias de hoje, né? Eu queria começar com uma historinha que ela mesma coloca aqui no capítulo. Acredito que vocês já tenham lido o livro. Para quem não leu, então, a gente já vai soltando alguma coisa para aguçar a curiosidade de vocês, pelo menos o capítulo, né? Que é dos 10 leprosos. Recentemente, eu estava escutando uma palestra lá da minha casa espírita, via YouTube, por essas plataformas também. Eu confesso que eu esqueci o nome do homem. Foi umas 3 ou 2 quintas-feiras atrás. Ele foi um homem que conviveu com Chico Xavier. E ele conviveu assim durante boa parte da vida, pessoalmente, de frequentar a casa e tudo mais. Um homem até de Minas Gerais. E ele contou uma história que veio até abalar um pouco das minhas convicções diante de Jesus, que na hora eu achei estranho, mas depois eu fui vendo assim, meditando na grandeza de Jesus, né? Eu sempre achei que, isso é óbvio para todos nós, a gente já sabe que Jesus é o governador da Terra. Mas eu achei que era da Terra e pronto, que era uma escala, as coisas iam acontecendo aos poucos, né? Que ele governava a Terra e esse era o trabalho principal dele. E segundo o Chico contou esse homem, ele fala isso na palestra, está lá no YouTube, depois eu posso pegar o nome dele direitinho e passar para vocês. Ele disse que Chico, né, confidenciou que Jesus administra a Terra e mais alguns outros planetas, inclusive de onde vieram os exilados de Capela, né, daquele planeta que gira a Capela. E aí, na hora eu estranhei, eu fui pensando, fui raciocinando em cima e falei, poxa, se existem espíritos que administram mais de um hospital, mais de uma colônia espiritual, tem vários trabalhos, porque Jesus também não pode ter. E aí isso só serviu para aumentar a minha percepção de quanto Jesus é um espírito grandioso, né? E tudo que a gente lê de Jesus, seja no Novo Testamento, independente se for de uma Bíblia católica ou evangélica, ou mesmo essas Bíblias espíritas aí que o pessoal está traduzindo, que estão fazendo tradução direto do aramaico, do hebraico, a gente vê todas as passagens de Jesus foram passagens onde ele ensinou. Se a gente perceber Jesus assim sentado na beira de uma montanha ou de um lago, não era simplesmente um passar do tempo. Ou ele estava ali meditando, conversando com o desencarnado, fazendo projeção para outro local, ele estava sempre trabalhando. Mesmo nesses livros da doutrina espírita, como o Boa Nova, o A Grande Espera, onde a gente tem algumas informações de Jesus que não estão na Bíblia, né, no Novo Testamento, a gente vê que o tempo todo ele sempre trabalhou. Desde criança, na adolescência, ele sempre trabalhou. E ele não perdia nunca a oportunidade de estar ensinando alguma coisa para a gente, né? Todos esses eventos que a vida nos proporciona, essas ocasiões, assim, vamos dizer assim, essas causalidades, assim, essas surpresas, para Jesus não era nada surpresa, era uma oportunidade dele estar ensinando alguma coisa. E aí, em determinado momento, Jesus estava andando com os discípulos, se locomovendo para algum lugar, e ele passa perto de um vilarejo de leprosos. E na época, hoje lepra tem cura, né?
o isolamento social da época era um pouco mais rude do que o nosso. Hoje está todo mundo nas suas casas, ainda tem bastante gente aí se locomovendo. Na época era um pouco mais rude. Na época eles pegavam as pessoas meio que na marra, na força, e botavam elas em vilarejos onde elas tinham que conviver lá entre elas. Não era só uma exclusão social, era uma exclusão moral também, porque você passava a ser mal visto pela sociedade, como se fosse uma excomungação da antiga da Igreja Católica, né? Era uma coisa bem forte. E lá você ficava até você morrer. Só que Jesus, com toda a grandeza dele, foi ganhando fama ao longo das pessoas. As curas que ele fez, né? Todo mundo sabe, ele curou cegos de nascença, deficientes físicos, pessoas com deformidades severas, obsessões e várias outras situações assim que mesmo hoje a gente, na nossa ciência, a gente tem um pouco de dificuldade de dar conta, né? Uma paralisia, uma paraplegia, uma tetraplegia, a gente não consegue curar, e Jesus já, na sua grandeza, ele já ministrava esse tipo de remédio. A gente sabe que não é nada fora das leis divinas, a gente, estudando doutrina espírita, a gente vai entendendo e só aumenta o nosso respeito por esse homem, né? Por esse espírito. E como Jesus já tinha essa fama, esses homens, os leprosos, o pessoal que tinha hanseníase lá da época, souberam que ele estava passando e se aproximaram até ele, aliás, se aproximaram sabendo que ele ia passar e foram de encontro a ele chegando. E quando ele chegou, eles começaram a gritar, a falar: Jesus, Jesus, me salva, socorro, socorro. Mantiveram certa distância, porque era um costume, né? Era uma convenção social. O leproso ele não se aproximava muito, senão ele era apedrejado. Era um acordo social, né? Ele não se chegava muito perto. E Jesus viu ele se aproximando, se sentiu sensível por aquelas criaturas. Eram 10 homens, 10 leprosos. E também não se aproximou em respeito a eles, até a situação que estava acontecendo. Já era uma coisa assim bem encaixada na sociedade, ele não se aproximou. E eles pedindo socorro, e ele se limitou a falar: vão até os seus sacerdotes e se mostrem até eles. E continuou caminhando com os seus apóstolos na direção que ele estava indo. Os homens ficaram um tanto quanto chocados, assim, né? Eles estavam esperando alguma coisa assim mais ritualística, mais teatral, ou de repente uma imposição de mãos que fosse, alguma coisa assim mais direta. Não foi o que aconteceu. E eles, meio cabisbaixos, começam a andar juntos, assim, indo embora, até que um deles, que era samaritano, inclusive, olha para as mãos, para os pulsos, e vê que não tem mais as feridas. Aí ele começa a pular de alegria, ele fica muito feliz com aquilo ali. Poxa, imagina, né, a gente se colocando naquela situação. E à medida que ele faz isso, os outros 9 olham e veem também que estão sem feridas pelo corpo. Também ficam muito felizes, né? E naquele momento de felicidade, eles falam: a gente tem que celebrar, a gente tem que comemorar, vamos aproveitar esse momento. E enquanto o samaritano gritava: Jesus me curou, Jesus curou a gente, olha que legal. E os outros 9 falam: não, vamos comer, vamos celebrar, vamos ter um banquete, vamos aproveitar esse momento, né? O outro não, ele ficou: poxa, eu tenho que agradecer a Jesus, isso me tocou, eu preciso agradecer até ele. E aí ele voltou-se, ainda estava lá com as tiras, né, com aqueles curativos da época, aqueles panos manchados de sangue, enrolados. Ele vai retornando e vai perguntando às pessoas: você viu Jesus? Viu Jesus? E vão dando a direção a ele, até que ele chega e encontra Jesus, já rodeado por uma multidão. E lá ele fala: obrigado, mestre, obrigado, Cristo, por ter me curado. Aí ele cai de joelhos, bota o rosto no chão, fica até com a cara suja de terra. E Jesus olha para ele e fala: levanta-te, homem, tua fé te curou. E Jesus fala: eram 9, eram 10. Cadê os outros 9? Não eram 10 leprosos? Onde estão os outros 9? E aí ele fica sem resposta, ele não fala. E aí essa narrativa se encerra dessa forma. E a gente pensando nessa situação, a gente pensa na gratidão e na ingratidão, né? Porque por mais que isso tenha sido uma situação que de fato tenha acontecido, virou um símbolo, fica como uma mensagem para a gente hoje
refletir em cima dessa situação que é a gratidão e ingratidão. O tempo todo na nossa vida, a gente está recebendo alguma coisa. O tempo todo. Eu não sei se vocês sabem, mas está lá no Livro dos Espíritos. Não é uma regra certa, mas é uma média que eles estipulam e falam para o Kardec, que cada um de nós, para reencarnar, espera, em média, 150 anos. Para alguns, a gente sabe que isso é muito mais rápido, para alguns, isso até leva mais tempo. Mas são décadas. São décadas, às vezes séculos, dependendo da situação de cada indivíduo ali. E aí, a gente pensa assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, acredito que sim, de vocês terem tido um conflito com alguém, feito uma besteira no trabalho, ou pisado na bola com alguém, vocês ficam naquela vontade de pedir desculpas, de não, eu tenho que resolver aquele problema que eu deixei em aberto, né? Eu preciso lá resolver aquilo está me incomodando. Às vezes aquilo aconteceu na sexta-feira, você só vai voltar na segunda-feira, que fica com aquilo no final de semana te remoendo, começa a te gerar ansiedade, e você quer dar conta daquilo. E quando chega, você vai lá, não me desculpa, então vai lá e desfaz a besteira qualquer que você tenha feito. Agora, imagina isso no processo de uma vida inteira. Quando você tem uma vida que você faz mau uso do seu livre-arbítrio, e você chega lá do outro lado e bota a mão na cabeça e fala, nossa, o que eu fiz? Eu joguei uma existência fora, eu preciso consertar. E aí você fica naquela fila lá de décadas para poder encarnar, esperando o momento certo, esperando que as condições estejam adequadas, dentro do seu merecimento, dentro de uma série de fatores lá. Imagina a angústia, a aflição que deve dar para um espírito fazer isso. Aí ele ganha um corpo, né? E aí, igual todos nós ganhamos aqui, a gente chega, passa a idade da infância, e aí a gente desperta e não dá valor a isso. A gente lida como um simples acaso, muitas vezes, né? Ou a gente pega o nosso corpo e utiliza ele de uma forma errada. Eu acho que os prazeres da vida, até mesmo a questão da comida, de você fazer um esporte, de você assistir uma coisa legal na televisão, a gente não está aqui para ficar dizendo o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer, o que nós temos que fazer ou não. Isso é um movimento interno de cada um. Mas a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente aproveita a vida material, vamos assim dizer. E por quê? Porque se a gente começa a desgastar muito esses dons que a gente recebe, a gente acaba sendo ingrato com aquele que nos dá. Mal comparando, é como se o pai de vocês desse um brinquedo para vocês, um boneco, e você brinca com o boneco batendo ele na mesa, quebra um braço. Aí, poxa, é chato, né? Você acabou de ganhar um presente e você já está destruindo o seu presente. Uma bola, você chuta a bola, cai no vizinho e fura. Você chega com a bola furada lá pro seu pai, assim, tipo, com aquela cara. É igual a gente quando desencarna mal e chega lá do outro lado com aquela história de vida, né? Então, é para a gente pensar nessa questão de como a gente lida com as dádivas que a gente tem. O ingrato, ele tem o hábito de ficar muito centrado nele mesmo, né? Normalmente, segundo a Joana de Ângeles fala para a gente aqui no capítulo, o ingrato ele fica centrado nele mesmo, ele tende a viver uma vida muito material. Isso é comum no nosso planeta, né? A gente sabe que ainda na atualidade o ser humano em si ele está mais focado está mais direcionado para o início da trajetória do que para a meta. Então a gente está mais preso ali a nossa animalidade, a ser muito sensual, a dar um outro tipo de relação à comida, à autossatisfação. E por isso a gente acaba vivendo numa sociedade assim um pouco tanto quanto atribulada, né? A gente acaba elegendo como nossas prioridades situações materiais. E para atender a esses desejos, a gente cada vez está correndo mais, a gente fica ansioso. E nisso a gente começa a sair pisando em todo mundo ou em tudo. E quando a gente recebe as coisas, a gente não medita para ver o caminho que aquelas coisas levaram para chegar até nós. A gente simplesmente fala, é meu merecimento, ou meu merecimento, ou é sorte, ou isso é livre para todo mundo, igual a questão do corpo. Todo mundo tem.
o ar, todo mundo tem, o sol é para todo mundo, não tem, eu vou ficar agradecendo por uma coisa que está aí para todo mundo. Mas, de novo, é a gente ter a sensibilidade de saber que, por mais que aquilo seja uma lei natural que esteja para todos nós, existe toda uma construção que é feita para aquilo chegar até a gente. Existe um trabalho, existe gente envolvida naquilo. O sol está lá brilhando, mas o sol não é uma coisa. O sol é uma habitação de vários espíritos superiores, é um astro, foi construído, é planejado, tem gente habitando lá, tem gente organizando ele para ele não sair explodindo tudo, para ele também não aquecer pouco. Então, existe toda uma organização em volta da gente para que a gente receba aquilo que a gente precisa, na hora que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, para sermos felizes. E a gente não para pensar nisso. A gente fica muito parado para pensar na gente mesmo, na autossatisfação, no que me é caro, no que me é bom. Muito com isso está muito envolvido no orgulho, né? Porque o orgulho é isso, o orgulho orgulho / egoísmo. Eu em primeiro lugar. E, infelizmente, nós ainda somos um pouco assim. Só que quando a gente começa a fazer esse exercício contrário de parar um pouco e pensar, poxa, tudo bem, é para todos, mas eu vou começar a ser grato. Eu vou começar a meditar essa questão de ser grato. Por coisas simples que sejam, como o ar, o sol, que a gente falou, pelo corpo. Mas eu vou começar a ser grato. A Joana de Ângeles diz que essa questão da gratidão é um processo final de libertação até de doença. Por quê? Eu vou voltar lá no exemplo do pessoal dos leprosos, né? Era muito comum Jesus curou uma penca de gente, vocês sabem, dezenas, centenas, esse número eu não tenho, mas a gente sabe que foi muita gente. E era muito comum que essas pessoas voltassem a apresentar as deformidades, as patologias que elas apresentavam até então, as obsessões, cegueira e por o que quer que fosse. Por quê? Porque a mudança não era interna, a mudança era externa. Jesus ele não violava o livre-arbítrio de nenhum de nós, nunca violou o livre-arbítrio de nenhum de nós. E assim como a gente não consegue violar o de ninguém. O que ele fazia era curar o externo, o interno precisava ser da pessoa, e as pessoas não faziam isso. Era aquele exemplo, de 10, 9 foram lá para a festa, fazer a fanfarra deles lá, o outro foi lá fazer aquilo que deveria, que era agradecer. Então, o processo que Jesus nos trouxe não foi uma cura externa. Jesus não veio ficar... É isso que a gente, até como humanidade, ainda não entendeu muito bem de Jesus, né? A gente vê até isso acontecer em muitas religiões, aquela coisa muito externa da cultura da prosperidade, quando, na verdade, a reforma ela tem que ser interna, né? E a Joana de Ângeles fala, quando a gente começa a ser grato, a gente encaixa no processo de libertação de moralidade psicológica que vai nos libertando internamente, que a gente começa a ficar sensível, a ficar sintonizado de uma forma que aquela cura começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Tenho certeza que alguém aqui já foi grato por alguma coisa. A gente já chegou a alguém e agradeceu, ou alguém, ou por mais que a gente não visse, a gente já fez esse movimento de gratidão. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque é como se fosse uma coisa que nos deixasse mais leves, é como se fosse algo assim que nos desse uma espécie de frio ou calor, eu não sei, que vem mexendo por dentro da gente e deixa a gente assim numa espécie de leveza mesmo, né? De uma espécie de êxtase. A gente, quando é grato por alguma coisa, a gente começa a treinar esse processo de gratidão numa prece, por um motorista de ônibus que parou para a gente, por um carinha do Uber que levou a gente até onde deveria. Ah, mas eu paguei. Tá, tudo bem, mas poderia ter sido diferente. Poderia ter sido uma outra história. Então, seja grato pela viagem que você teve. Não fique medindo palavras nessa hora. É um exercício que começar de ser grato, porque a gente às vezes bate muito aquela coisa do espírito moralista, de que não, tá tudo onde deveria estar, o cara tá sofrendo ali, ele tá tendo o que merece, então azar dele, foi a escolha dele, fazer o quê? Paciência. Não, tudo bem, ação e reação, a gente sabe que funciona assim,
mas a gente começar a ter sensibilidade pela dor do outro, ter empatia. Isso tudo a gratidão proporciona também, né? Essa questão de você ser grato proporciona também a questão da empatia. Poxa, Henrique, eu trabalho num abrigo para crianças com deficiência. Eu sou um dos coordenadores de lá. E às vezes, quando eu chego de manhã, no início eu tinha mais dificuldade de fazer isso, porque por uma série de fatores, mas eu me obrigo a dar bom dia para todo mundo que está acamado lá, para todos eles, né? E tem uns que eu tenho mais simpatia, outros que eu tenho menos, das crianças/adolescentes que estão lá, mas eu me obrigo a fazer isso. E eu, nessa rondinha que eu faço, eu vou vendo que eles estão lá sujos de cocô, às vezes, por mais que a cuidadora vá lá e troque a fralda de cada 5, 10 minutos necessários, são 5 minutos ali com a fralda suja, às vezes tem corrimento nasal, aí fica aquela coriza no rosto, tem uns que estão com uma coceira no ouvido e não conseguem coçar, aí choram e você não entende por quê, você acha que é uma postura, porque ele quer chamar a atenção, porque ele também não consegue falar. Então, são coisas assim tão simples que é como coçar o ouvido, a testa, ou você ir ao banheiro, você se alimentar sozinho, que eu comecei a meditar nisso, que eu consigo fazer isso a toda hora, e eles não. E é de novo aquilo, o cara fez ali, ele merece estar ali. Não? Mas vamos ter sensibilidade, vamos pensar no outro, vamos ser gratos por aquilo que a gente tem, porque poderia ser diferente. Não sei, amanhã ou depois eu posso me deparar com a prova que ele lidou e eu posso sucumbir como, não sei também da vida dele se ele sucumbiu ou não, mas eu posso ter um destino parecido com ele, conforme as minhas escolhas. Então, que a gente saiba ter essa sensibilidade, a gente saiba ter esse movimento de olhar para o outro, não com aquele olhar moralista, como a gente falou, mas de entender, de procurar entender um pouco mais a vida, entender as coisas como elas são, porque isso vai nos engrandecendo, isso vai nos ajudando, de fato, a gente curar o que a gente precisa curar de verdade, que é o nosso espírito, na nossa mente. Todo mal que a gente sofre é proveniente das nossas escolhas, são os nossos pensamentos. Tudo tem origem no pensamento, né? Então, se eu começo a pensar diferente, eu começo a me reestruturar, eu começo a me corrigir, eu começo a me reorganizar. A própria Joana de Ângeles fala isso. Ela fala que a expiação, a barreira da expiação, ela é rompida quando a gente começa a pensar diferente. É aquele famoso ditado que a gente conhece na doutrina espírita: o amor cura uma multidão de pecados. É isso, quando a gente começa a pensar diferente, a agir diferente, a gente começa a aprender de outra forma. A gente não precisa sofrer certas situações. Mas vamos ser gratos também por poder estar vivenciando isso, por poder estar aprendendo isso. Ainda mais nos dias de hoje. A gente pensa na doutrina espírita, estatisticamente, eu não sei, eu acho que no Brasil nós não somos nem 10%, acho que está entre 5 e 8, né, uma coisa dessa. Não sei se alguém tem esse número para mim. Eu sei que no mundo a gente é uma estatística desprezível, como falando em relação a religiões. A gente não está nem enumerado como as principais religiões. E não é que nós sejamos melhores do que ninguém, mas a gente tem um conhecimento de causa danado da vida, através desses livros aí do Allan Kardec, dos espíritos que o Chico ajudou na psicografia, pela própria Joana de Ângeles. Então a gente entende algumas coisas que as pessoas ainda estão tendo que aprender de outras formas, por meio de estudos, de experimentações. A gente está tendo tudo muito explicadinho, né? Então, a gente ser grato por isso também. Então, a gente ter esse movimento de gratidão. E também, outra coisa que ela fala que eu acho que é importante, é a gente saber lidar com a ingratidão. Porque uma coisa é a gente falando de nós, outra coisa é a gente falando do outro, né? Uma vez, eu tem um trabalho lá na Casa Espírita que antes da pandemia, que eu fazia parte, que era do tratamento espiritual. Enquanto as mesas mediúnicas... Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu já contei, por favor, alguém faz assim que eu paro, para não ficar sendo igual papagaio, né? Repetindo.
enquanto as mesas mediúnicas estão acontecendo na quarta noite, a gente está com as pessoas lá, recebendo as pessoas em várias salinhas que elas vão passando, onde a gente conversa alguns temas específicos, como pensamento e vontade, reforma íntima, perdão, né? Na salinha que eu fico, eu não lembro o tema, eu sei que tinha um homem lá que ele era até bombeiro, e eu não sei porque eu reclamei do meu tênis. Eu estava com o tênis rasgado, alguma coisa assim. E na quarta-feira seguinte ele apareceu com um tênis bem bonito, bem caro até para mim, e me deu. Aí eu falei, não posso aceitar, não posso aceitar. Aí alguma intuição falou, tá, aceita. Para ele é importante. Aí peguei o tênis e falei, não, vou passar o tênis, não vou ficar com uma coisa que eu ganhei no trabalho do bem. Aí eu visitava o Curupaiti na época, que é um hospital de Hanseníanos, aqui perto. Acho que vocês devem, o pessoal já deve ter ouvido falar. E eu ouvi que uma das pessoas lá estava falando, pô, eu estava precisando de um sapato, de um tênis. Eu falei, é agora. Juntou a vontade de ajudar com a necessidade do outro. Aí fui eu, todo feliz lá com o tênis. Falei, o nome do homem era até Sérgio. Falei, Sérgio, tá aqui o sapato. Ele, poxa, Henrique, muito obrigado, muito legal. E eu, pô, fiquei super feliz, ajudei e tal. Mexeu até um pouco o meu ego. Aí eu, pô, legal. E aí eu ia todo terceiro domingo visitar o Curupaiti. Aí passou-se um mês, eu retornei e falei aquele negócio, Sérgio, cadê o presente? Aí ele, cara, você não vai acreditar. E contou uma história furada lá de que esqueceu o tênis não sei aonde, dentro do ônibus e tal. Aí os colegas dele do lado assim olhavam e falavam assim, ou seja, ele vendeu o sapato ou deu para alguém. Aí eu falei assim, pô, o cara deu o sapato que eu dei para ele, poxa, que vacilo, né? Aí eu fiquei pensando nisso durante um tempo e pensei, olha, é presente, você dá, e aí a partir do momento que você deu, é dele. Então você não tem que ficar fiscalizando o que o outro vai fazer com aquilo que você proporcionou a ele. Mérito para mim, que consegui passar uma coisa legal, fazer alguma coisa legal, ainda que não fosse isso, não fui nem eu que paguei o sapato, né? Mas a gente fica muito nisso, de esperar, cria uma expectativa do que o outro vai te retribuir, e quando ele não retribui aquilo que você quer, você fica frustrado. É igual presente. Cadê a camisa que eu te dei? Aí você não gostou da camisa, a camisa está lá no teu armário, você tá lá. Aí o outro, né? Pô, tu não tá usando a camisa que eu te dei, cadê a camisa? Pô, tu deu a camisa? Pô, tu vendeu a camisa? Vendi, não gostei, eu dei, tá lá. Pô, vi a camisa que eu te dei lá no bazar do Dona Meca, lá no bazar da Casa Espírita. É tudo, assim, a gente fica dividido, porque é desrespeito com o outro, mas é presente, você deu, você quer ir na casa da pessoa e ver o negócio que você deu ali em cima da mesa? Não, a gente não pode ter essa expectativa. A gente faz porque a gente quer fazer, não é uma algema que cria uma obrigação, não deveria ser assim. Deve ser um movimento genuíno de doação, de auxílio, né? Que seja. A gente tem muito isso com o filho, né? Cria-se os filhos, cria-se toda uma expectativa de que ele vai ser assim, assado, vai fazer aquilo, vai seguir aquela carreira, vai ser daquele jeito, vai escutar aquelas músicas, vai torcer para o meu time. E aí, lá pelas tantas, não é bem assim. E aí você fala, poxa, eu fiz tudo isso por você e você me retribui assim, está cuspindo no prato que comeu. É claro que em diversas situações a gente pode trabalhar outra parte também de ser grato, mas aqui a gente está falando de nós. Então, assim, a gente tem que ter isso bem traçado na nossa cabeça, de que quando a gente está fazendo alguma coisa legal, quando a gente está dando uma orientação, está dando algum recurso financeiro, algum recurso material, aquilo não deve criar obrigação, não deve criar vínculo, aquilo ali deve ser feito de forma para ajudar. E a partir do momento que você fez, ficou. Aí é com o outro. Aquilo vai ajudar você a crescer. Por isso que a gente fala que o trabalho no bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. O outro, o socorro vai arrumar um jeito de chegar até ele. Mas bom para a gente que está servindo de veículo para ele chegar até aquela pessoa. Porque a gente cresce com aquilo. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo, aí é problema da pessoa. A pessoa vai ser ingrata. Às vezes vai, dói um pouco. Eu não vou dizer que é agradável, não. Mexe com a gente. Às vezes aquilo, você movimenta uma série de recursos, uma série de situações para aquela pessoa poder estar ali ou fazendo aquilo e a pessoa vai lá e joga fora. E, enfim, não deve ser assim. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar isso. É por isso que eu gosto muito do passe. O passe, você chega lá,
fica em pé, faz o seu trabalho, emana a sua energia, os espíritos te ajudam, você fica caladinho, a pessoa fica caladinha, acabou, ela vai embora. Se ela quiser acender um cigarro, se ela quiser roubar um banco, depois é com ela, se ela quiser fazer uma caridade, se ela quiser ajudar o vizinho dela, é com ela também. A gente faz a nossa parte. A gente não pode ficar na expectativa, porque senão a gente corre o risco sério da gente se frustrar. Eu vou contar só mais uma história, se vocês me permitirem. Lá na Casa Espírita, nesse trabalho de quarta-feira também, tinha um rapaz não, um homem, ele era quase o dobro da minha idade, para falar a verdade. Mas ele agia como se tivesse metade da minha. O nome dele era Ailton. E ele chegou na Casa Espírita porque disseram para ele que a Casa Espírita dava emprego, a Casa Espírita resolvia todos os problemas, a Casa Espírita fazia você ficar rico. E ele queria isso. Aí foi uma batalha explicando para ele que não era bem assim, que a Casa Espírita é um convite para autopercepção, para renovação, para fazer um trabalho no bem, um caminho no bem, de reforma íntima. Aí ele, tá, tudo bem, ele começou a aceitar. Aí ele falou, Henrique, eu estou desempregado. Ele era bombeiro hidráulico. Aí eu, poxa, comecei a correr atrás de emprego para ele, não sei o quê. A gente, de vez em quando, ajudava ele financeiramente, para ele ficar mais um mês ou dois no aluguel. E eu consegui um bico para ele, numa casa de uma amiga lá da Casa Espírita também, para ele fazer uma obra lá. Aí eu lembro que ele não tinha celular, eu tinha que ficar ligando para a padaria. Aí o padeiro, o pessoal lá da padaria tinha que ir até ele para poder encontrá-lo. Lá pelas tantas eu consegui, aí deram um recado para ele. Eu lembro que era numa segunda-feira, acho que era 4 ou 5 horas da tarde, que ele teria que ir lá na casa dela para fazer o serviço. Eu combinei com ela, falei, pô, tem como você pagar ele adiantado logo, pagar tudo de uma vez? Ela, não, eu pago. Eu falei, tá precisando, tá? E ele foi, ele não foi. Aí a gente fica chateado, né? A gente fica incomodado, dei uma dura nele, mas, de novo, é ele, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, cada um de nós vai se comportar do jeito, da velocidade, da forma como quiser. A gente não pode tentar controlar ninguém, até porque a gente não vai conseguir, e isso não é lícito. Nem Jesus fez isso com a gente, no nosso livre-arbítrio, quem dirá a gente fazer isso com os outros, não é? Então, gente, sobre essa questão de gratidão e ingratidão, a gente lembrar, né, de Jesus sendo crucificado também, que quantas pessoas ele ajudou e quantas pessoas tinham ao redor dele ali na hora, né, naqueles momentos que a gente tanto estuda. Tinha a mãe, tinha a Maria, tinha o João, que depois apareceu, é isso, não tinha mais ninguém. Então, a gente não pode esperar que seja muito diferente para nós se foi assim para Jesus. Então, a gente não pode fazer as coisas esperando bate-palma, reconhecimento, tapinha nas costas. É claro que isso é encorajador, de vez em quando é legal, sim, ganhar um tapinha nas costas, a gente se motiva para fazer o trabalho, mas não pode ser o nosso móvel. Reconhecimento, quem busca reconhecimento não vai se dar bem com a doutrina espírita. Reconhecimento é uma coisa que a gente tem que começar a deixar de lado, porque o nosso reconhecimento tem que ser com a gente, com a nossa consciência e com Deus, né? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa meia horinha. Tudo bem? Alguém quer falar? Agora a gente abre para todo mundo? Como é que a gente faz? Isso mesmo, gente. Obrigado pelas palavras, pelo estudo.